Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Viajando pela Fisiologia. Eu sou o professor Fábio Seschini e hoje você está recebendo este e-mail com um pequeno vídeo aula comentando um artigo científico sobre o treinamento HIIT. E por que eu estou te enviando esse e-mail? Primeiro é para te agradecer, é a forma que eu tenho de agradecer a você por estar me acompanhando aqui no Viajando pela Fisiologia, por estar prestigiando o meu trabalho e, portanto, é a forma que eu encontrei para agradecer você, disponibilizando informação científica de qualidade na palma da sua mão aí no seu e-mail para você poder assistir quantas vezes você quiser. E em segundo lugar, para nós comemorarmos, pois o mês de julho, aqui no Viajando pela Fisiologia, é o mês do treinamento HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, e, portanto, todas as nossas atividades, todos os nossos posts, todos os nossos cursos é destinado à discussão do treinamento HIIT, que é, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, um fenômeno dentro das academias, dentro das aulas de personal, e, portanto, nós queremos comemorar o treinamento HIIT e todas as nossas atividades, todos os nossos conteúdos será sobre a questão do treinamento HIIT. E, portanto, o trabalho que eu gostaria de comentar com vocês hoje fala um pouquinho sobre a questão do treinamento HIIT em homens com excesso de peso e obesidade. Quais são os efeitos do treinamento HIIT, considerando dois protocolos diferentes de treinamento HIIT. As pessoas me perguntam muito sobre, mas qual protocolo utilizar? Olhe nos artigos. Os artigos eles trazem os principais modelos de protocolo utilizados dentro das academias e, portanto, esse trabalho aqui, que foi publicado no ano de 2015, ele compara a eficiência de dois protocolos de treinamento HIIT nos indicadores de composição corporal, cardiorrespiratórios e perfil lipídico de pessoas obesas. Então, quem foram as pessoas estudadas nesse trabalho? Foram 25 homens que tinham índice de massa corporal médio de 31 kg por metro ao quadrado, portanto, um IMC ali já entrando na faixa de obesidade. A idade média era 38 anos e o peso médio desses 25 homens era por volta de 103 quilos. Então, eram homens que tinham indicadores antropométricos para excesso de peso e obesidade. E, além disso, eram homens que não estavam se envolvendo em programas de exercício pelo menos nos últimos 6 meses. E a avaliação da composição corporal foi realizada por meio do DEXA, que é tipo um aparelho de ressonância magnética que consegue quantificar os indicadores de composição corporal numa precisão bastante interessante. E aí esses homens eles foram divididos randomicamente em 3 grupos. Um grupo controle, que não fez nenhum tipo de protocolo de treinamento HIIT, mas somente foram orientados a manterem as atividades motoras da vida diária. Um segundo grupo chamado HIIT, protocolo 1 por 1, isto é, aquilo que era dado de tempo de intensidade elevada era o mesmo tempo dado para a recuperação, então protocolo 1 por 1. O terceiro grupo, que era o treinamento HIIT protocolo 2 por 1, era assim, o tempo que era dado na alta intensidade era o dobro do tempo dado na intensidade menor, portanto, na fase de recuperação. E, portanto, esses indivíduos ficaram 3 vezes por semana fazendo treinamento HIIT ao longo de um período de 12 semanas, e aí os pesquisadores avaliaram o que aconteceu com os indicadores de massa corporal, os indicadores de gordura corporal, de massa muscular, com a capacidade aeróbica, capacidade cardiorrespiratória e o perfil lipídico dessas pessoas obesas. Então aqui nós temos as características dessas pessoas e o que podemos ver aqui, ó, aqui nós temos o índice de massa corporal,
O grupo controle tinha uma média de 35 kg por metro ao quadrado de MC, portanto, já iniciando ali a fase obeso grau 2. O grupo treinamento HIIT, protocolo 1 por 1, 32 de MC, então obesidade grau 1. E o grupo treinamento HIIT 2 por 1, um IMC médio de 28 kg por metro ao quadrado, então numa faixa de excesso de peso. Porém, entre esses grupos aqui, o grupo controle foi aquele considerado mais obeso. Então aqui falando um pouquinho do protocolo que foi usado em termos de treinamento HIIT. Então vamos lá. Lembrando o seguinte, as variáveis de composição corporal, as variáveis sanguíneas e aptidão cardiorrespiratória foram mensuradas antes dessas 12 semanas e após essas 12 semanas em todas as pessoas dos 3 grupos. Então, por exemplo, o grupo controle manteve a atividade motora e a alimentação dentro daquilo que era a rotina. O grupo treinamento HIIT, protocolo 1 por 1, funcionou da seguinte maneira: 1 minuto de exercício intenso, intercalando com 1 minuto parado. Então veja, qual exercício esses grupos utilizaram? A bicicleta ergométrica. A bicicleta ergométrica e o protocolo 1 por 1 funcionou da seguinte maneira: 10 tiros, 10 séries, 10 repetições de 1 minuto intenso com 1 minuto parado de recuperação. E aí funcionou exatamente assim. Nas primeiras 3 semanas, esses indivíduos faziam a intensidade dentro de 90% do consumo de oxigênio de pico deles. E fizeram isso durante 3 vezes por semana. Então, veja, se é 1 minuto intenso intercalando com 1 minuto parado, o tempo total da sessão foram 20 minutos, tirando a fase de aquecimento, tirando a fase de volta à calma, portanto, somente a parte principal. Desses 20 minutos, quantos minutos o músculo ficou em contração? Durante 10 minutos esse músculo ficou em contração. O grupo protocolo HIIT, 2 minutos intenso, intercalando com 1 parado, foi realizado 5 tiros, assim distribuídos ao longo dessas semanas. Então, como era 3 vezes por semana, no primeiro dia, a maior intensidade era 80% do consumo de oxigênio de pico. No dia 2, dentro da mesma semana, na sessão 2, 85%, e na sessão 3, no dia 3, 80%. E o que a gente percebe aqui é que na semana 2, a sobrecarga já aumentou para 90%, passando por 80% no segundo dia e, obrigatoriamente, 95% no terceiro dia. E a partir da terceira semana, nós chegamos aí no modelo, na primeira sessão, no primeiro dia 80% do VO2 de pico, no segundo dia 100%, no terceiro dia 80%. Então veja, foram 5 tiros de 2 minutos em alta intensidade, intercalando com 1 minuto parado. Se foram 5 tiros, 5 séries, 5 repetições de 2 minutos em trabalho intenso, em 1 minuto parado, qual seria o tempo total de contração muscular neste protocolo? Também de 10 minutos. Então veja, embora esse protocolo fica 2 minutos em atividade intensa, em 1 minuto parado, e esse protocolo fica 1 minuto em atividade intensa e 1 minuto parado, mas a forma como foi organizado o número de séries em relação ao número, a intensidade de tiros, a intensidade e ao tempo de repouso, o tempo de trabalho muscular foi similar em ambos os grupos. Então vamos ver o que aconteceu em termos de resultado. Então aqui nós temos os indicadores antropométricos. E esse gráfico aqui, ele mostra o percentual de gordura nos 3 grupos. Então aqui o que nós percebemos é que no grupo controle, aquele que não treinou, houve um pequeno aumento do percentual de gordura. No grupo que fez o treinamento HIIT, protocolo 2 por 1, houve uma pequena redução, porém não significativa.
O mesmo acontecendo no grupo que fez treinamento HIIT, pensando no protocolo 1 por 1. Então, em termos de percentual de gordura, o treinamento HIIT comparado com o grupo controle não houve alterações efetivamente significativas. O mesmo acontecendo aqui em quilogramas de massa gorda. Então nós temos aqui, houve um pequeno aumento do quilogramas de massa gorda no grupo controle, uma diminuição muito pequenininha no grupo 2 por 1 e praticamente se manteve o quilogramas de gordura no grupo 1 por 1. Então, pensando em gordura, quando você fala em quilos de massa gorda ou em percentual de gordura, não houve mudança significativa. Porém, aqui nós temos o avanço em quilogramas em termos de massa muscular. E aí olha que interessante aqui. O grupo controle, ele praticamente não teve mudança significativa de massa muscular. Mas olha o que aconteceu aqui, ó, com o grupo HIIT protocolo 2 por 1 e o grupo HIIT protocolo 1 por 1. Houve aumento da massa muscular em quilogramas. Por quê? Porque esses homens fizeram bicicleta ergométrica e a sobrecarga na bicicleta não foi dada pelo aumento da velocidade, mas foi dada pelo aumento do peso, o aumento da carga. E, portanto, se esse pedal ficava mais pesado, obrigatoriamente esse indivíduo tinha que produzir mais força e obrigatoriamente tinha maior recrutamento motor em termos de fibras, principalmente as fibras do tipo 2 anaeróbicas dentro do mecanismo de contração. Justamente as fibras musculares que têm maior potencial de hipertrofia muscular. Então veja, o grupo HIIT aumentou significativamente a massa muscular, porém sem diferença entre os grupos HIIT. Aqui nós temos os resultados para o consumo de oxigênio de pico em termos de mililitro por quilograma por minuto, e aqui o que nós verificamos é exatamente o seguinte: o grupo controle, que não treinou, não houve aumento significativo. O grupo HIIT, protocolo 2 por 1, houve aumento de 38% em relação ao início do estudo no consumo de oxigênio de pico. E o grupo 1 por 1, houve aumento de 56% no consumo máximo de oxigênio e, portanto, ambos os grupos HIIT aumentaram o consumo de oxigênio de pico significativamente em relação ao grupo controle. Porém, entre os protocolos de HIIT não houve alteração ou diferença significativa. Portanto, a melhora foi igual. E desse lado aqui, nós temos o tempo de fadiga em segundos. E aqui o que nós observamos é exatamente o seguinte: o tempo de fadiga na bicicleta para o grupo controle, basicamente não houve alteração depois de 12 semanas. Agora, o grupo HIIT, protocolo 2 por 1, aumentou em 54% o tempo de fadiga. E o grupo HIIT, protocolo 1 por 1, aumentou em 72% o tempo de fadiga. Então, os dois grupos HIITs, em comparação ao grupo controle, houve aumento significativo no tempo de fadiga. Comparando somente ambos os protocolos HIIT, não houve diferença significativa. Então veja, esses dados mostram que quem treinou o HIIT, independente se foi o protocolo 1 por 1 para 10 repetições ou protocolo 2 por 1 para 5 repetições, houve aumento significativo no tempo de fadiga e no consumo de oxigênio de pico. Aqui nós temos os dados da bioquímica sanguínea e as únicas duas variáveis que mudaram aqui em relação ao controle e os grupos HIIT foram o nível de insulina no sangue e o índice OMA. O nível de insulina no sangue, no grupo controle, houve um aumento depois de 12 semanas, porém não significativo. Mas olha o que aconteceu aqui no grupo HIIT. No grupo que fez o protocolo 2 por 1, tinha em média aqui 16,9 de insulina no sangue, diminuiu para 9,8, isto é, uma diminuição de quase 80% no nível de insulina no sangue. O grupo que fez o protocolo 1 por 1 tinha 13,7 e reduziu significativamente para 12,7. Então veja,
Se o nível de insulina no sangue diminuiu, isso significa então que o músculo passou a ter maior demanda de glicose. O músculo passou a captar mais glicose do sangue para poder metabolizar durante o exercício. E esse dado aqui ele é confirmado pelo índice OMA. O que é índice OMA? É um índice que permite nós entendermos qual é o grau de resistência à ação da insulina que você tem no músculo. Então veja, eu tinha um índice OMA no grupo protocolo HIIT 2:1 de 8,0, diminuiu para 3,3, diminuiu 60% o índice de resistência à insulina. E o grupo que fez o treinamento HIIT 1:1 era 3, diminuiu significativamente para 2,7. E o grupo controle houve aqui um aumento, porém não significativo. Então veja, o que mostram esses dados aqui? Que como o treino HIIT é um treinamento que tem uma característica metabólica muito dependente do metabolismo da glicose, e, portanto, esse músculo passou a consumir mais glicose, então ele também passa a ter maior necessidade de captação de glicose do sangue. E, portanto, isso é identificado pela diminuição do nível de insulina e pela diminuição do índice OMA. Então, esse estudo aqui ele acabou concluindo o seguinte: o treinamento HIIT é uma estratégia muito interessante que permite a melhora de indicadores importantes para a saúde das pessoas, como, por exemplo, a própria insulina e o índice OMA e a aptidão cardiorrespiratória pelo aumento do consumo de oxigênio de pico. Segundo, o tempo de trabalho muscular efetivo, que é o tempo de contração muscular, foi um tempo muito baixo, apenas 10 minutos em ambos os protocolos, e foi muito bem tolerável pela população do estudo. Lembrando que a população eram homens com excesso de peso e obesidade. Houve aumento significativo de massa muscular, consumo de oxigênio de pico e tempo de fadiga. Houve melhora significativa no mecanismo de captação de glicose muscular pela diminuição da insulina sanguínea e pela diminuição do índice OMA. E, portanto, em termos de massa muscular, em termos de captação de glicose, em termos de consumo de oxigênio, ambos os protocolos, em comparação ao grupo controle, obtiveram melhoras significativas. Porém, quando se comparou um protocolo com o outro, obrigatoriamente os resultados foram muito similares. Então a pergunta que fica seria a seguinte: naquele seu aluno que tem características de composição corporal similares às características das pessoas estudadas nesse estudo, qual modelo seria mais sustentável por ele? Pedalar 2 minutos intenso, descansando 1 parado, ou será que seria pedalando 1 minuto intenso, descansando 1 parado? E aí eu teria, se for 1 por 1, fazer por volta de 10 vezes. Então me parece que para um indivíduo iniciante, muito provavelmente o método ou o protocolo 1 por 1 seja mais interessante para começar um modelo de treinamento HIIT do que o protocolo 2 por 1. Interessantemente, o que você pode esperar ao longo de 12 semanas? Resultados bastante similares em termos de composição corporal, em termos de mecanismo de captação de glicose e em termos de consumo de oxigênio de pico, beleza? Então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado da discussão desse artigo. E se você gostou, por favor, responda esse e-mail, responda assim: professor, gostei. Professor, não gostei. Professor, gostaria de receber mais e-mails com esses videoaulas comentando artigos, para eu poder saber efetivamente aquilo que mais se adequa ao seu perfil, beleza? Um grande abraço a todos, uma ótima semana e nos vemos no Viajando pela Fisiologia.